make my body go, make our bodies higher and higher and higher. E aí galera do oitavo ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje a gente vai trabalhar a continuação aí, galera, do capítulo 9 de História, tá? Hoje vamos falar um pouquinho sobre as revoltas que aconteceram lá no primeiro reinado, né? Nós vimos aí na primeira aula, né, a Constituição de 1824, o poder centralizador de Dom Pedro I, tá? E isso gerou uma série de insatisfação, não só um pequeno grupo, mas vários grupos aí das províncias, tá? Principalmente do Nordeste, tá bom? Por causa desse poder, dessa característica da Constituição que ela foi outorgada, né? Ela foi imposta pelo Dom Pedro I, tá bom? Bora lá conversar então, meninos? Veja bem. Hoje nós vamos falar de duas revoltas aqui, de dois conflitos bastante importantes para entendermos aqui esse processo histórico aqui do primeiro reinado, tá? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a Confederação do Equador e depois sobre a Guerra da Cisplatina, beleza? Olha lá, a Confederação do Equador aconteceu no mesmo ano da outorga, tá? Da Constituição de 24, da primeira Constituição do Brasil, tá? Foi um movimento revolucionário de caráter republicano, liberal e separatista. Vamos dizer assim que é totalmente diferente do que era a Constituição e do que era o Império Brasileiro aí, sobre o domínio, sobre o governo de Dom Pedro I, tá? Por quê? Porque aqui, galera, está mostrando justamente que foi um movimento revolucionário contra o poder centralizador de Dom Pedro I, né? De caráter republicano, eles desejavam se separar, né? Se separar e formar uma república liberal, uma república que não era tão centralizadora quanto o Império, tá bom? Aconteceu na província de Pernambuco, mas depois se espalhou para outras províncias aí vizinhas que aderiram a esse movimento, tá? Novamente, uma revolução, um movimento que acontece em Pernambuco nesse período, tá? Esse movimento ele foi liderado por intelectuais e grandes proprietários, mas também teve participação popular. Ou seja, a sociedade lá da província de Pernambuco, assim como das regiões vizinhas, estavam insatisfeitas com as péssimas condições, tá, que aquela região, Nordeste, no caso que a gente está falando, tá, estava vivendo. Em detrimento, né, em contrapartida aí, aquelas mudanças, desde a época da corte portuguesa aqui no Brasil, estavam acontecendo somente na parte sul-sudeste aí do Brasil nesse momento. E quando veio a independência, né, quando passou para o Império, a situação não mudou nada aqui nesse momento, tá? E aí nós temos aí liderança de intelectuais, adesão de grandes proprietários, porque eles queriam também mais participação política, né, mais autonomia, ok? E a participação popular por causa das péssimas condições, como eu já falei para vocês. Se destacam aí, galera, o Cipriano Barata, que já participou de outras revoluções na época da colônia, né, que nós até falamos aqui nas nossas aulas, tá? E o Frei Caneca, que era justamente um seguidor do Cipriano Barata. Esses caras foram os que encabeçaram, vamos dizer assim, esse processo, essa luta aí para se separar do Império Brasileiro, ok? Então a gente entende que o primeiro reinado não foi, digamos assim, uma vontade, digamos assim, unânime, né? Quer dizer que algumas regiões aqui se revoltaram contra esse domínio do imperador, do Dom Pedro I. E a Revolução Pernambucana aqui nesse momento, perdão, a Confederação do Equador foi um grande exemplo aqui no Nordeste, ok? Olha aí, meninos. Então veja bem. Alguns fatores que a gente precisa entender sobre... Alguns fatores que a gente precisa entender sobre a Confederação do Equador em 1824, galera. A não aceitação da Constituição, como eu falei para vocês, aquele poder que eles não estavam aceitando, era contra o autoritarismo de Dom Pedro I, contra o poder moderador dele, né? Lembra que na Constituição de 24 você tinha não 3, mas 4 poderes. O executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador, que era exclusivo de Dom Pedro, que dava a ele poderes de intervir nesses 3 poderes aqui, né? Isso marca a centralidade, o autoritarismo dele, ok? As condições precárias da população local, por isso que teve um apoio muito grande aqui popular, ok? E o fato que vai gerar justamente esse movimento, essa tentativa aí de separação, é justamente essa centralidade, esse autoritarismo, tá? E esse intervencionismo de Dom Pedro nas decisões de lá da província, tá? Eles queriam mais autonomia. E olha só, o Manuel de Carvalho Paes, que era justamente um governante que estava do lado dos populares aqui da província de Pernambuco, né? Estava lá sob a vontade da sociedade pernambucana, ele foi deposto pelo Dom Pedro I.
E o Dom Pedro I acaba colocando no lugar dele alguém de sua confiança, enviando um governador para as províncias, tá? Para a província, perdão, o Francisco Paz Barreto. E isso gerou a insatisfação, e aí a gente pode dizer, meninos, que foi a gota d'água nesse momento aqui, ok? Então, após esse processo aí, após essa nomeação, essa deposição aí do Manuel de Carvalho e a nomeação do Francisco Paz de Barreto, a gente já começa a entender o início desse movimento de se separar, porque eles não aceitaram essa nomeação feita pelo Dom Pedro I, ok? Olha aí, ó. Então, há um início do movimento após essa nomeação, como eu falei para vocês. Recebeu o apoio das províncias vizinhas, né, do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, tá? Pernambuco aqui começa a revolução, a confederação aqui em Pernambuco, tá bom? E as províncias vizinhas acabam aderindo porque também eram contrárias a esse autoritarismo do Dom Pedro I, tá? E aí o que acontece? Por que o nome Confederação do Equador? Porque aqui eles queriam fazer uma república, né? Eles aderiram à ideia de Pernambuco de se separar do Império Brasileiro e formar uma república liberal, tá? Então, Equador, porque ficou próximo aqui, tá? Da linha do Equador, que divide o planeta, né, entre norte e sul, tá? Por isso que ficou conhecido como Confederação do Equador. Uma tentativa, só para a gente esclarecer aqui para vocês, né? Uma tentativa de se separar do Império Brasileiro, ok? Olha aí, meninos. Houve a criação de uma Constituição, eles se declararam independentes, né? Eles se separaram e se declararam autônomos agora, separados de Dom Pedro I aí do Império Brasileiro, né? Criação de uma Constituição de caráter republicano e liberal. Eles criaram uma Constituição, né? Eles mesmos ali, uma Constituição, digamos assim, provisória, enquanto não se tem uma Assembleia, não se tem uma eleição mesmo, de fato, tá? E essa Constituição dava característica de república. Ou seja, vocês percebem aqui, perdão, que a tentativa aqui era de estabelecer uma república, assim como aconteceu nas outras ex-colônias aqui da América, tá bom? Criou-se também tropas locais para combater, galera, as tropas imperiais. Ou seja, eles se organizaram, os militares aqui, as tropas aqui locais se organizaram para justamente defender o território caso Dom Pedro mandasse tropas imperiais para combatê-los, ok? E também, galera, como tinha um apoio popular, havia também uma tentativa de abolir a escravidão. É aí que o negócio vai pegar, pessoal. Por quê? Porque, lembra que eu falei para vocês que nessa confederação, nesse movimento, tinha também a participação dos grandes proprietários, né, da elite, e eles não eram de acordo com essa ideia, com essa tentativa de abolir a escravidão. Então, quando eles viram que essa revolução, que esse movimento estava crescendo, né, e a população, os populares estavam tomando aí a liderança desse movimento, e essa divergência de ideias também fez com que a elite se desligasse desse movimento, fez com que a elite saísse desse movimento e começasse a atender ao Império Brasileiro. Ou seja, eles mudaram de lado, principalmente por causa disso aqui, ó. Eles não queriam abrir mão dos seus escravos. É aí que o negócio aqui vai desandar, né? É aqui que eles não vão conseguir mais manter esse movimento, tá bom? Olha aí, ó. E aí nós temos o desfecho, né? Por causa dessa divergência de interesses, né? Por causa desse afastamento da elite, com medo de que a população, digamos assim, que esse movimento se tornasse tão popular que eles perdessem os seus privilégios também, o seu poder lá local, eles se afastaram, né? Eles abandonaram aí o movimento. E essa divergência de interesses enfraqueceu, vamos dizer, esse movimento aqui. Essa confederação foi enfraquecida porque os poderosos aqui dos locais se afastaram do movimento e se aproximaram do Dom Pedro I. E isso facilitou a entrada das tropas imperiais naquelas regiões, naquelas províncias. Por quê? Porque as tropas locais aqui, que foi formada pelos revolucionários, muitas das vezes eram financiadas pela elite, pelos fazendeiros aqui nesse momento. E quando eles se afastam do movimento, as tropas também acabam se enfraquecendo. E isso facilita que as tropas imperiais entrassem e reprimissem esse movimento aqui, tá? E foi isso que aconteceu, galera. Dom Pedro I enviou tropas e mercenários para reprimir esse movimento. Ele contratou novamente mercenários ingleses, principalmente, né? Que ele contava com a ajuda dos ingleses, tá? Para conter esse movimento. Conseguiu prender os principais líderes, tá? E esses líderes, eles acabaram sendo condenados à morte, né? O Frei Caneca, o Cipriano Barata também, né? Eles acabaram sendo presos, tá?
e executados, foram condenados ao fuzilamento. Muitos deles acabaram, dos líderes aí foram degradados também, condenados à forca, e o Frei Caneca, o Cipriano Barata, que eram os principais líderes, foram condenados ao fuzilamento. Aqui é uma pintura do Frei Caneca. Como ele era um religioso, meninos, demorou muitos dias para ele ser executado, porque os soldados se negavam a fuzilar religiosos nessa época aqui, tá? Coisa, mentalidade daquela época, ok? E assim o movimento, a confederação, ela foi abafada no mesmo ano também, ok? A confederação do Equador foi uma tentativa de se separar do império, tá? Mas acabaram sendo reprimidos por conta da divergência de interesses e o abandono aí de grande parte dos envolvidos nessa confederação, beleza? Então, meninos, saindo aqui do Nordeste, vamos lá para o sul do Império. Vamos falar um pouco aqui, pessoal, da chamada Guerra da Cisplatina, aqui, ó, na parte sul do Império Brasileiro, tá? Antes, tá? A província Cisplatina pertencia ao Brasil, hoje é o Uruguai, tá? E quando a corte portuguesa chegou aqui, né, eles acabaram incorporando essa província ao território brasileiro, tá bom? Mas após a independência do Brasil e após a independência das colônias espanholas também aqui, pessoal, houve uma luta interna aqui para que a província Cisplatina se tornasse autônoma, porque ela não se tornou independente de início, né? Quando os europeus foram expulsos daqui do território americano, eles acabaram sendo anexados ao Brasil, ou seja, ainda se tornando independentes, tá? Então veja bem, galera, essa Guerra da Cisplatina que aconteceu de 1825 até 1828 foi um conflito entre o Império e as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina hoje. Os dois territórios, tanto o Império Brasileiro quanto as Províncias Unidas do Rio da Prata, queriam o domínio da província Cisplatina. Por quê? Porque aqui, galera, é um território estratégico, é uma área estratégica. Por quê, galera? Porque aqui dava acesso ao Rio Paraná e ao Rio Paraguai. E sem falar a questão da extensão do território também, ok? E aí o que acontece? Houve um conflito e as Províncias Unidas do Rio da Prata lutou ao lado da população da província Cisplatina para se libertar do Império Brasileiro, tá? E aí o que acontece? Novamente, o Dom Pedro I recebe ajuda financeira da Inglaterra para enviar tropas e mercenários para essa região. Só que a população local da província Cisplatina também queria se separar. Então, elas acabaram se juntando com as tropas das Províncias Unidas, tá? Isso quer dizer o quê? Que as tropas aqui eram muito mais fortes do que as tropas imperiais de Dom Pedro I, mesmo, tá? Com a ajuda da Inglaterra. Então, o que foi que aconteceu, pessoal? Após 3 anos de intensos conflitos, o Brasil reconhece a derrota e acaba, digamos assim, cedendo à província Cisplatina. Só que as Províncias Unidas do Rio da Prata não ficaram com domínio, tá, dessa província Cisplatina. Por quê? A população local também se revoltou e acabaram fazendo uma revolução para eles se tornarem independentes, tanto do Brasil quanto das províncias unidas do Rio da Prata, perdão. Tá? E o que foi que aconteceu? Depois do reconhecimento da derrota, tá bom? A província Cisplatina acaba se declarando independente, não ficou sob o domínio do Rio da Prata, tá? E aí funda-se em 1828 a República Oriental do Uruguai, ok? Foi uma grande derrota para o Império, tá? Foi uma grande derrota para o Dom Pedro I nesse momento aqui, ok? E isso também vai marcar justamente o enfraquecimento e a crise do primeiro reinado, beleza? As guerras que estavam acontecendo, as revoltas que estavam acontecendo aqui no Império Brasileiro, determinam também a saída de Dom Pedro do poder, ok, meninos? Então, após esses fatos aqui, após a Confederação do Equador, após a Guerra da Cisplatina, perdão, o Império acaba declinando, né? Isso a gente vai ver na próxima aula. A gente vai falar também um pouquinho sobre a cultura e a sociedade, e quando terminarmos de falar sobre a cultura, a gente vai ver a abdicação de Dom Pedro I. A gente está seguindo aí a linha de raciocínio do livro de vocês, tá bom? Então, só para a gente deixar aqui engatado para vocês, né, para a gente lembrar aí na próxima aula, em relação à cultura e à sociedade, né, a sociedade não teve muitas mudanças significativas, porque a gente ainda permaneceu no poder e a escravidão, mesmo com a independência, ainda permanecia. A independência do Brasil não significou o fim da escravidão, tá bom? E aí temos a elite, lá no topo dessa pirâmide social, grandes proprietários, comerciantes de terras, aliás, comerciantes, altos funcionários públicos, tá?
a classe média, que era a maioria aqui da sociedade, formada pelos liberais, médicos, advogados, enfim, tá? Os populares, que eram trabalhadores mais pobres, livres, estrangeiros e ex-escravos. E ainda permanecia aqui, galera, a base da sociedade imperial, os escravizados. Trabalhavam nas lavouras de açúcar, de café, tá? Trabalho doméstico, feiras de aluguel, enfim. Nós temos ainda a mesma estrutura social nesse momento aqui. Beleza, galera? Então a gente vai deixar essa aqui para a próxima aula, tá? Vamos explicar melhor isso aqui para vocês, tá bom? E a gente finaliza o nosso capítulo aí na semana que vem, ok? Espero que vocês tenham compreendido aí, tá? E a gente se vê na próxima aí. Tchau, tchau, meninos!